Olá, prezados. Mais uma vez estamos aqui para transmitir-lhes o boletim semanal do Sindicato das Autoescolas e Centro de Formação de Condutores do Estado de São Paulo. Essa semana nós tivemos algumas reuniões com o Detran São Paulo para discutir alguns assuntos voltados à nossa atividade, mas primeiramente eu gostaria de falar com vocês sobre a convenção coletiva dos nossos colaboradores, né? Essa semana nós tivemos reunião com o Sindicato dos Trabalhadores de Bauru e região, onde uma reunião remota, onde nós discutimos, nós pontuamos, né, várias situações para justificar o valor, o percentual apresentado de aumento para a categoria. É claro que não fechamos, né, nem o que nós sugerimos à categoria para que pudesse dar os 5%, nem o que os sindicatos dos trabalhadores estão pedindo. Então, nesse momento, nós ainda estamos em conversação, temos outras reuniões marcadas com sindicatos de trabalhadores de outras bases, para depois, logicamente, fazer um fechamento e verificar o que efetivamente pode ser dado. Nesse momento, continuamos orientando a nossa categoria aqui, repasse 5%, tá, de aumento ao trabalhador na questão salarial. E aguarde, logicamente, o sindicato orientá-los quanto às decisões que forem tomadas em conjunto com o Sindicato dos Trabalhadores. Tudo bem? Quero agradecer e quero reiterar, não fechamos nenhuma convenção coletiva, portanto, qualquer número que se apresente dizendo que já foi fechado conosco não é real. Tá? Quanto às reuniões que nós tivemos com o Detran São Paulo, no dia 13, portanto, antes de ontem, quarta-feira, tivemos uma reunião com o diretor de atendimento do Detran, que também responde pela diretoria de habilitação, o Ilídio Machado, também com o Quadrelli, que é o assessor do presidente, tá? E vários outros representantes do Detran São Paulo, para que nós discutíssemos alguns pontos aí da nossa atividade. E eu gostaria desses pontos ressaltar aquela questão da inserção do diretor de ensino no sistema e sem o perfil do instrutor. E vocês sabem perfeitamente, que nós já falamos aqui exaustivamente, que pela Resolução 789 e pela Portaria 101, tá, o diretor de ensino ele possa dar eventualmente aulas no CFCA. Tá? Eventualmente, na Portaria 101, inclusive mensura o número de aulas que ele pode dar mensalmente. Assim como o diretor-geral possa dar aula no CFCA ou no CFCB, também de uma forma excepcional. Só que quando eu vou pedir para inserir um diretor meu no sistema, ele não coloca o perfil do instrutor. E é isso que nós estamos conversando com o Detran, que no meu entendimento, no nosso entendimento do sindicato, isso tem que ser automático. Se eu estou inserindo um diretor de ensino no CFCB ou no CFCA, ele tem, logicamente, que ter o perfil de instrutor, para, numa excepcionalidade, eu poder utilizá-lo. Assim como também no diretor-geral. Então, isso foi conversado, nós entendemos que tem que ser feito de maneira automática, porém, fomos informados que quando nós solicitamos, através do Sem Papel, para que seja colocado o diretor no sistema, se nós fizermos a anotação na CTPS dele, que ele também, eventualmente, pode exercer a atividade de instrutor, conforme prevê a resolução, automaticamente o Sem Papel inclui esse diretor com o perfil de instrutor, tá bom? Mas, de qualquer maneira, nós entendemos que deveria ser uma coisa automática, porém, essa maneira que o Detran diz que é utilizada já nos atende. Portanto, todas as vezes que você vá solicitar a inclusão de um diretor-geral, diretor de ensino, faça uma anotação na CTPS que ele, de acordo com a resolução, pode eventualmente dar aulas. Nesse caso, ele vai ser inserido no sistema, vai estar com o perfil de instrutor e, na necessidade, ele vai poder ser utilizado. Tudo bem? Tanto para diretor-geral quanto para diretor de ensino. Outra questão também que nós levamos ao Detran são as transferências, né, de processo de habilitação de um estado para outro. O candidato iniciou um processo lá no Rio Grande do Sul, fez a parte teórica lá, por exemplo, e veio para fazer a parte prática e na hora de emitir a CNH, certo? Falta algum dado na base nacional. Tá? Então, nós estamos conversando com o Detran. Não é um problema do Detran aqui, destinatário, que seria o Detran São Paulo. Normalmente é um problema do Detran da onde se origina o processo.
Mas, de qualquer maneira, quem tem que tratar isso é o Detran São Paulo. Se eu trago uma transferência de processo do Rio Grande do Sul para a capital, para São Paulo, se falta alguns dados, algum evento, certo, na base nacional, quem tem que entrar em contato com o Detran de origem daquele processo é o Detran São Paulo, para que possa corrigir essa distorção e emitir o documento do candidato. Isso nós conversamos, está sendo trabalhado também e eu acredito que vier minimizando esses problemas aí de processos de transferência de outro estado. O outro ponto também que nós falamos exaustivamente foi sobre a questão da reparametrização das vagas de exame. Tá? O Detran já se comprometeu, aqui na capital, a superintendência da capital já começou a fazer esse trabalho, que é reparametrizar, certo, o perfil de cada CFC, quantos candidatos ele apresenta semanalmente, que dia da semana ele costuma fazer exame, qual o horário que ele se apresenta para fazer esse exame. E baseado em todos esses dados, que é feito aí por 12 ou 6 meses, tirando toda essa média, é que vai ser criado o perfil de cada CFC. Isso foi feito há 6, 7 anos atrás, porém, é uma coisa que tem que ser atualizada, porque durante esse tempo já surgiram novos CFCs, já muitos foram desativados, e essas vagas elas precisam ser adequadas de acordo com a necessidade de cada CFC. Esse trabalho já começou a ser feito, né, junto à superintendência aqui da capital, e vai servir como espelho depois para as demais superintendências no estado de São Paulo. Tá? Outra coisa que nós nos deparamos essa semana é com um papel da fiscalização do Detran. Nós não estamos falando da fiscalização, e sim da exigência deles, de uma tabela de preço afixada no CFC. Já conversamos com o Detran, já falamos para ele que não é possível nós colocarmos qualquer coisa que possa sugerir preço de serviço, preço de trabalho, a fixar. Por quê? Porque isso o CAD recrimina, o PROCON recrimina, e nós não podemos fazer. Portanto, que o Detran tire essa exigência, quando for fiscalizar, de exigir que a autoescola tenha em sua parede uma tabela de preço ou um papel lá qualquer com sugestões de preço. Isso nós orientamos a categoria para não colocar, tá? Porque o CAD, Conselho Administrativo de Direito Econômico, vai vir, certo? E vai dar problema. Portanto, não pode. Tudo bem? Também já conversamos com o Detran sobre isso, e o Detran ficou de orientar a fiscalização para abolir essa exigência. Tá ok? Falamos da banca da Zona Sul, isso está restrito aqui à capital, a Zona Sul aqui da capital de São Paulo. Precisa-se, conforme já falei a semana passada, retrasada, que seja criada uma nova banca de exame prático para veículo na Zona Sul, porque é a única região da capital que só tem uma banca, e o público é imenso, a extensão da Zona Sul é imensa, e também de um local para ser realizado o exame de moto na Zona Sul. Por quê? Porque aqui na Ponte Estaiadinha, onde está sendo realizado, logicamente precisa ser adequado ao seu tamanho. E o Detran já se prontificou a buscar um local, já nos pediu auxílio, caso nós tenhamos algum local para apresentar, para que eles possam verificar a adequação, também fazê-lo. Mais uma vez, peço aos CFCs da Zona Sul, nós temos conversado aí com alguns representantes de autoescola da Zona Sul que possam apresentar sugestões, tá bom? Já está em tratativa, através de 2 representantes nossos, no Shopping Fiesta, lá na Guarapiranga, para ver a possibilidade de montar uma banca de exame de moto lá. Mas isso está sendo verificado, está sendo trabalhado com o shopping para ver se nos permite fazer isso. Então, está encaminhado essa questão de banca da Zona Sul, tanto para carro quanto para moto. Tá? Quanto à portaria 101 de 2016, o que eu tenho a dizer é que ainda continuam alguns impasses na consultoria jurídica do Detran, em relação a alguns pleitos nossos. Eu acredito que na próxima semana nós já tenhamos aí um desfecho dessas dúvidas e o Detran possa nos apresentar para que nós verifiquemos aí quais foram as alterações que efetivamente foram feitas. Tá? Principalmente aquelas que se referem ao parágrafo 2º da portaria 101, que trata o CFC ser uma entidade de atividade exclusiva. Nós queremos que mude isso,
Nós queremos que dê uma outra interpretação a isso, embora esteja na resolução. A questão da mudança de endereço, que nós já falamos por várias vezes, e o Detran concorda que tem que diminuir a burocracia para a mudança de endereço, para não dar tanto prejuízo para o cidadão, para o CFC que está mudando. E também quanto àquela questão da presença diária de um diretor ou de outro. Mas isso são coisas que estão na resolução e que precisam ser trabalhadas para que venham com outra interpretação. Tá? E outra questão também é a questão da validade da renovação dos credenciamentos. Estamos sugerindo ao Detran que aumente o prazo de validade desses credenciamentos, que anualmente seja feita apenas a manutenção e esporadicamente seja feito o credenciamento de uma maneira total. Tá? Também está sendo analisado para alterar a portaria 101 nesse quesito, desde que a consultoria jurídica do Detran entenda que é pertinente. Tudo bem? E ainda, quanto ao prazo de validade do processo de habilitação, daqueles processos que estavam aí por conta da pandemia, aqueles processos que vêm desde 2019, 2020, 2021, aí já não é a questão do Detran São Paulo, e sim do Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, que está sinalizando com a possibilidade de prorrogar por mais um período isso aí. Provavelmente 6 meses, nós não sabemos. Tá? Estamos aguardando uma decisão, porque pela deliberação 248, que hoje já é resolução, esse prazo termina agora em 31 de dezembro. Tá? Mas nós temos aí no país todo, em especial em São Paulo, vários casos e vários locais que os CFCs não têm como atender essa demanda reprimida que está ainda vertendo em razão da pandemia. Portanto, estamos aguardando um posicionamento da Secretaria Nacional de Trânsito, uma deliberação do CONTRAN em relação a isso. Tá bom? E por fim, nós tivemos hoje uma reunião no Detran São Paulo com o diretor-presidente, Neto Marcelani, com a diretora vice-presidente, doutora Neiva Doreto. Tivemos também com o Ilídio, que é o diretor de atendimento e diretor de habilitação, responde pela diretoria de habilitação, com os representantes de CFCs de várias regiões da capital e também alguns do interior. Tá? E onde foram apresentados uma pauta, né, aliás, com vários itens, e o Neto atendeu, anotou, fez todas as anotações, algumas relacionadas a isso que eu acabei de colocar para vocês, ao que nós já discutimos na quarta-feira, e outras que em relação a atendimento presencial. O Detran ficou de analisar, ficou de verificar essa possibilidade. Há uma proposta de que quando nós enviarmos alguma demanda pelo sem papel, se essa demanda não for resolvida ou não tiver um retorno em 7 dias, isso é uma proposta, note bem, se não tiver um retorno em 7 dias, nós tenhamos no Detran São Paulo, aqui na capital, ou qualquer unidade de trânsito do Estado, um espaço, um dia e um horário que nós possamos ir pessoalmente resolver isso. O Neto, diretor-presidente, ficou de avaliar isso aí, juntamente com a doutora Neiva e com o Ilídio, e vai nos dar uma resposta sobre isso. E vários outros assuntos, sobre parametrização, que eu já falei, sobre vagas, sobre bancas da Zona Sul, enfim. Tudo isso nós conseguimos conversar hoje com o diretor-presidente do Detran, com a vice-presidente, com o diretor de habilitação e diretor de atendimento, inclusive com a superintendência da capital, que também participou, para que possa ser apresentado aí um trabalho ao longo das próximas semanas para resolver e solucionar alguns desses casos. Era isso que eu tinha para vocês, agradeço, um bom final de semana a todos.